Where's she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje com um assunto bem legal. Vocês adoram vídeos de curiosidades sobre Gossip Girl. E esse é um mundo, assim, inesgotável. Porque quando a gente acha que não tem mais nada novo para contar, sim, sempre tem uma entrevista, ou antiga ou nova, que acaba mostrando aí pra gente novas coisas de Gossip Girl que a gente não sabia. Ou até que a gente sabia, mas que é sempre bom relembrar. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês 15 curiosidades sobre os bastidores da criação da série Gossip Girl. Então, vamos lá! Lembrando que esse vídeo teve que ser dividido em duas partes, senão ele ia ficar gigantesco. Nós temos 30 curiosidades para contar para vocês sobre a criação da série, os bastidores, como foi essa criação. Então a gente vai contar 15 curiosidades nesse vídeo aqui e mais 15 curiosidades no vídeo da semana que vem, que se você está assistindo depois, vai aparecer um card aqui para você clicar e assistir, ou se você está assistindo quando foi lançado, espera até semana que vem, que vai ter a segunda parte. Então, agora sim, curiosidade número 1. A Cecile Von Zieger, que foi a criadora de Gossip Girl, literalmente, porque ela escreveu os livros de Gossip Girl. Se você não sabe, sim, a série é baseada numa série de livros e ela teve essa ideia de escrever essa série de livros de Gossip Girl lá pelos anos 2000. Então, assim, vão fazer 20 anos. Pois é. E ela era editora nessa época e ela era responsável por ter ideias para histórias de livros que seriam seriados. Então, assim, livros que teriam mais de uma edição, que contariam uma história, tipo uma trilogia. E ela era responsável por esse setor. E enquanto ela conversava lá com os colegas dela sobre as adolescentes que estavam começando a bater papo na internet, criar blogs para falar sobre assuntos que elas gostavam, ela teve a ideia de escrever Gossip Girl. O Josh Schwartz foi o criador da série de TV Gossip Girl. Ele adaptou os livros para a TV e quando ele recebeu os livros que ele começou a ler, o que ele mais gostou na história foi como a Cecile conseguiu trazer essa coisa da tecnologia para o mundo adolescente. Porque, assim, se você nasceu, né, dos anos 2000 para cá, você já nasceu com a internet na sua vida. E isso não era muito comum antigamente, principalmente adolescentes com um celular na mão mandando mensagens para um blog que falava sobre eles mesmos. Então, hoje é bem comum fofoca, internet, mandar mensagem para os amigos, mas naquela época não era. Era muito difícil você ter internet em casa. Eu passei a minha infância sem saber o que era internet. E hoje em dia é muito simples você pegar um telefone e mandar uma mensagem para sua amiga sobre aquela garota que você não gosta muito. Então ele achou muito legal o jeito que ela abordou isso nos livros e ele disse que ela meio que profetizou que seria o futuro, mas acabou sendo uma grande coincidência. O primeiro livro da série de livros de Gossip Girl foi o livro usado para ser roteirizado como o episódio piloto de Gossip Girl. Então, se você lê o primeiro livro de Gossip Girl, você vai ver que ele é exatamente o primeiro episódio da série de TV. E, bom, a Stephanie Savage, que é uma das criadoras junto com o Josh da série de TV, ela foi para Nova York com a Cecile, que foi a autora dos livros, e juntas as duas conversaram muito sobre os anos 90, que foi a época em que a Cecile estudou. E foi no que ela se inspirou para escrever sobre essas adolescentes dos livros. E, bom, elas entrevistaram várias adolescentes do colégio antigo da Cecile. A Blake Lively, que interpretou a Serena Van Der Woodsen, disse que leu mais de 20 páginas das entrevistas com essas adolescentes. E ela falou que foi o que ajudou ela a criar a Serena, a incorporar a Serena nela. Mas ela disse que se ela contasse o que estava escrito nessas entrevistas, ninguém acreditaria, porque seria impossível acreditar em como aquelas garotas viviam aquela vida sendo adolescentes.
Já a Leighton Meester, que interpretou a Blair Waldorf, disse que a única diferença entre os personagens de Gossip Girl e os adolescentes que realmente inspiraram aqueles personagens é que eles não têm roupas tão glamourosas, mas que fora isso, tudo é muito parecido. Eles realmente passam muito tempo sozinhos porque os seus pais são milionários e estão sempre viajando a trabalho pelo mundo inteiro. Eles têm cartões de crédito ilimitados e que eles realmente bebem quando querem, a hora que querem, sem a supervisão de um adulto. Então, sim, os ricos de Nova York são bem Gossip Girl. A autora dos livros de Gossip Girl, Cecil von Zeiger, como eu já falei aqui, se inspirou nas pessoas que estudaram com ela nesses colégios de elite de Nova York para criar os personagens do livro. Mas ela achava que ninguém ia se interessar pela vida dessas meninas porque elas eram ricas e mimadas e ninguém queria saber disso. Então ela teve uma grande preocupação em mostrar as vulnerabilidades dessas garotas, ir ao fundo, mostrar o que elas sentiam e que elas também tinham problemas como todo mundo e que ajudava aos leitores a se conectar de alguma forma com essas personagens. E sim, elas são iguais a nós. Era isso que ela queria mostrar. O Josh e a Stephanie estavam tão imersos na criação do mundo de Gossip Girl, eles queriam tanto fazer isso, que durante as pesquisas eles começaram a fazer um livro com colagens e posters e todos os detalhes, com os esboços do que eles queriam para a série. E assim, a emissora viu que eles realmente estavam muito apaixonados por aquele projeto e que eles realmente queriam dar vida a isso. 975 atores fizeram testes para os 6 personagens principais de Gossip Girl. 975 atores fizeram um teste para interpretar Serena, Chuck, Blair, Dan, Nate e Jenny. E depois 300 atores foram selecionados para serem vistos pelos criadores da série, que são a Stephanie e o Josh, e só aí eles escolheram os 6 principais. Para interpretar o Dan, o Josh queria um ator que fosse atraente e que tanto as meninas gostassem e os meninos também. O Dan era um personagem um pouco complicado, porque eles queriam um ator que ao mesmo tempo fosse galã, bonitão, atraente, mas também que soubesse captar esse humor único do Dan, com as suas ironias e tudo mais. Quando o Penn foi chamado para fazer o teste do Dan, ele gostou muito do roteiro, da história da série, mas ele não gostou tanto assim do Dan e pediu para que os autores fizessem algumas mudanças no personagem. E eles queriam tanto que o Penn fosse o Dan, que eles aceitaram fazer essas mudanças, que a gente não sabe quais foram. Josh, criador da série, disse que o Dan é um dos personagens mais importantes da série. Não só por aquela coisa que acontece lá no final da série, que a gente já sabe o que é. Mas essa entrevista ele deu bem no começo mesmo da criação da série. Ele disse que ele era um personagem muito importante, porque assim como nós, ele estava sendo inserido nesse mundo do Upper East Side. E o Dan é o personagem que ajuda a gente a ver como esses riquinhos se comportam. E essa jornada do Dan pelo Upper East Side é o que faz a gente querer saber o que vai acontecer em Gossip Girl. Eu não sei se você sabe, não sei se você já leu os livros, mas o Chuck foi criado para ser o vilão da série. Tanto que no começo lá da primeira temporada a gente vê ele fazendo muitas coisas ruins. E ele não ia ser um personagem principal, um personagem fixo. Ele ia aparecer de vez em quando para fazer suas maldades. Mas os criadores da série gostaram tanto do ator, da forma como ele interpretava o Chuck, que resolveram colocar ele no elenco principal. O Josh e a Stephanie também falaram que assim que o Chase Crawford apareceu para fazer o teste de Nate, eles já sabiam que ele era a pessoa perfeita para fazer o Nate. E mesmo assim, ele teve que fazer o teste 7 vezes. O próprio Chase falou que já não tava mais acreditando, ele já tava assim, tá bom, vou lá fazer esse teste aí porque eu quero muito ser ator, mas eu sei que isso não vai rolar. E aí, quando ele contou pras amigas da irmã dele que ele tava fazendo o teste pra Gossip Girl, elas começaram a surtar, porque elas amavam os livros, e só aí foi que o Chase percebeu que era uma coisa muito maior do que ele imaginava e começou a levar tudo mais a sério. O Nate da TV, pro Nate dos livros, ele é um
só um pouquinho diferente. Porque a própria autora dos livros confessou que o Nate passa o maior tempo chapado nos livros. Então, assim, você não pode contar muito com o Nate nos livros, não. Mas eles quiseram transformar o Nate num personagem um pouco mais complexo na TV. E foi aí que os autores da série resolveram mudar um pouquinho essa essência aí do Nate. Eles quiseram que ele fosse um pouco diferente, com histórias mais complexas, para que a gente quisesse acompanhar o Nate nessa jornada, e fez com que a gente se apaixonasse ainda mais pelo personagem. Para interpretar a Jenny Humphrey, eles queriam uma atriz que ao mesmo tempo fosse fofa, agradável, ingênua, mas também que tivesse um lado perverso. E a Taylor Momsen soube muito bem captar isso, e eles ficaram apaixonados quando viram ela, porque ela tinha uma carinha fofa, mas também tinha uma carinha má. E quando a Taylor Momsen fez os testes para Gossip Girl, eles não conseguiam acreditar que ela tinha só 14 anos, porque ela atuava tão bem que em um momento ela parecia uma menininha ingênua e fofa, e de repente ela se transformava numa mulher má e perversa. A Jenny é bem isso. A Taylor confessou numa entrevista que quando ela foi conhecer o elenco principal pela primeira vez, ela entrou na sala, escorregou e caiu bem na frente de todo mundo. Sou eu, gente. Eu faço isso o tempo inteiro. A Taylor sou eu. E é isso, gente. Essas foram as 15 curiosidades sobre os bastidores da criação da série Gossip Girl. Se você gostou, deixa um like aqui, me diz nos comentários qual foi a curiosidade que você mais gostou de descobrir. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Gossip Girl para ajudar a gente a crescer cada vez mais a nossa comunidade de fãs de Gossip Girl. Mas não sai daqui não, porque na semana que vem tem a parte 2. Beijo e tchau!